Milhares de toneladas de rocha exercem uma pressão constante sobre a estrutura metálica nas profundezas da Terra. Por que insistir na perfuração de maciços montanhosos tão densos e perigosos? A escuridão total e o confinamento extremo dificultam qualquer operação. No entanto, conectar dois mundos isolados exige a abertura física dessas passagens colossais subterrâneas. O que antes era apenas um conceito teórico, agora se torna prova concreta da engenhosidade aplicada. Mas isso é apenas o começo do desafio. As máquinas mantêm sua rotação mecânica constante nas sombras. Pode-se notar como as cabeças de perfuração avançam milímetro a milímetro contra a parede geológica. À primeira vista, o processo parece ser apenas uma aplicação de força bruta contra a pedra. Mas, na prática, cada metro perfurado representa um triunfo calculado da engenharia de precisão sobre a natureza. O movimento contínuo dos equipamentos ecoa onde ninguém jamais pisou antes no interior da montanha. Túneis ganham forma física através da determinação técnica e da resistência dos materiais. Não é apenas uma construção civil, mas a criação de caminhos estruturais para o futuro. A operação prossegue sem interrupções, rumo ao objetivo final. Mais de 200 vidas foram interrompidas abruptamente durante o deslizamento catastrófico no Passo de Racha em 1991. Por que esses desastres naturais continuam a desafiar as infraestruturas modernas com tanta frequência? A majestade das montanhas esconde instabilidades geológicas que a simples observação não revela. Esses números funcionam como um lembrete físico das limitações humanas diante da força da natureza. 400 trekkers desapareceram na Cordilheira Annapurna após uma feroz tempestade de neve em 2014. Mas isso é apenas o começo. Na China, mais de 1.000 deslizamentos mortais são documentados anualmente pelos órgãos de controle geológico. Pode-se notar como essa estatística alarmante impulsiona a busca incessante por rotas tecnicamente mais seguras e sustentáveis. À primeira vista, a travessia pelas passagens montanhosas tradicionais parece a opção lógica, mas na prática, ela expõe veículos e cargas a riscos inaceitáveis. A solução de engenharia adotada foi perfurar diretamente através das maciças estruturas rochosas. Túneis de grande porte permitem que o tráfego flua em linha reta, evitando as encostas sinuosas e perigosas. Depois fica mais complexo. Essa abordagem reduz drasticamente a distância de viagem e o consumo de combustível das frotas. Vê-se como a diminuição das emissões atmosféricas se torna uma consequência direta dessa eficiência estrutural. Picos acidentados são transformados tecnicamente em artérias vitais para o futuro do transporte terrestre. A ambição de redesenhar o mapa logístico global converte o perigo iminente em controle operacional estrito. A infraestrutura garante a passagem segura através da rocha sólida, 300 metros. Essa é a profundidade vertiginosa que as sondas exploratórias atingem no coração da rocha. Para redesenhar o mapa do transporte global e transformar o sonho de atravessar montanhas em realidade, o trabalho começa muito antes da escavação. Todo o projeto inicia com um plano detalhado até o micron, onde engenheiros lançam a primeira etapa, um levantamento geológico abrangente. Por que perfurar dezenas de poços tão profundos na fase inicial? Aparentemente, as cartas topográficas seriam suficientes para traçar a rota através do maciço. Mas, na prática, sem essas perfurações, seria impossível medir a dureza, a porosidade e a perigosa pressão da água subterrânea. Cada amostra cilíndrica ajuda a compreender a estrutura interna da montanha, revelando seus segredos geológicos ocultos. Pode-se notar como os técnicos examinam as fissuras em busca de zonas de falha, camadas de rocha fraca e áreas propensas a deslizamentos catastróficos. Ao mesmo tempo, especialistas ambientais avaliam o impacto na paisagem, calculando desde os riscos de erosão até as mudanças nos ecossistemas vizinhos.
Mas isso é apenas o começo. A análise se aprofunda nos fluxos de água subterrânea invisíveis. Dados brutos são digitalizados para o próximo nível de precisão. Softwares de simulação geotécnica tridimensional permitem que os engenheiros vejam literalmente através da montanha. Vê-se na tela o cálculo da inclinação ideal, do alinhamento e do raio de curvatura em tempo real. À primeira vista, é apenas um modelo computacional colorido, mas na prática é a garantia absoluta da estabilidade do túnel. A partir dessas medições e simulações, o plano de construção mais seguro e eficiente é finalmente escolhido. O projeto agora possui uma base sólida para avançar para a execução. Centenas de metros de rocha sólida separam a zona de trabalho da superfície livre. No meio da escuridão densa, o projeto recebe seu primeiro sistema vital, a ventilação mecânica. Nessas profundidades, a pressão atmosférica, a poeira suspensa e o calor geotérmico tornam o ar tóxico em questão de minutos. Engenheiros projetam uma rede artificial complexa para sustentar a vida no subsolo. Mas isso é apenas o começo. Por que a instalação desses eixos verticais é tão crítica nesta fase inicial? O túnel avança por quilômetros sem acesso natural ao exterior e a atmosfera estagna rapidamente. Sem a troca mecânica de gases, o ambiente se tornaria letal para as equipes de escavação devido à exaustão acumulada. Brocas perfuram eixos verticais do centro de construção diretamente para cima. Cada abertura possui de 4 a 6 metros de largura e se estende por até 200 metros de altura através da montanha. O sistema traz ar fresco da superfície enquanto expulsa os gases pesados. Pode-se notar a corrente de ar dissipando as nuvens de poeira perto dos dutos de sucção. Depois, fica mais complexo. A técnica de perfuração vertical executa o trabalho de modo invertido a partir do túnel. À primeira vista, perfurar para cima parece contraintuitivo, mas na prática, a cabeça da broca é operada de dentro do túnel com precisão quase perfeita. O equipamento é empurrado contra o teto de rocha, triturando o material em direção à superfície distante. Vê-se como os detritos caem controladamente enquanto a máquina avança metro a metro. O processo está apenas ganhando velocidade. Sensores eletrônicos monitoram constantemente os níveis de oxigênio, a temperatura ambiente e a presença de gases tóxicos. Ventiladores a jato potentes coordenam o fluxo de ar para manter a estabilidade da atmosfera interna em tempo real. Toda a rede se transforma nos pulmões operacionais do projeto subterrâneo. Centenas de trabalhadores podem laborar por horas sob a montanha com segurança respiratória garantida. A infraestrutura de suporte permite a continuidade das operações no fundo da rocha. Mais de 1.500 toneladas é o peso isolado apenas da cabeça de corte, o componente mais pesado de todo o sistema. Centenas de veículos de transporte especializados entregam o maquinário ao local, carregando módulos que variam de dezenas a centenas de toneladas, desde a estrutura de suporte até os sistemas hidráulicos. Por que a montagem final é realizada em um ambiente tão confinado e difícil? A logística de entrega dos componentes individuais por si só já envolve centenas de veículos. Isso ocorre porque as dimensões finais da máquina tornam impossível seu transporte como uma unidade única para dentro da rocha. Pode-se notar o contraste visual imediato. Lá fora, o canteiro de obras permanece envolto em uma névoa de poeira, enquanto no interior, a precisão técnica reina. Engenheiros alargam túneis auxiliares e os reforçam temporariamente com aço e concreto, projetado para criar espaço suficiente. Mas isso é apenas o começo. No espaço confinado, iluminado pelo brilho intenso de centenas de lâmpadas industriais, os módulos são conectados e alinhados com rigor absoluto para a primeira operação. À primeira vista, o processo parece uma simples união mecânica de grandes blocos de metal. Mas, na prática, sensores a laser
garantem uma margem de tolerância de não mais que 5 milímetros. Macacos hidráulicos potentes entram em ação, levantando a cabeça de corte de quase 15 metros de diâmetro para a posição exata. O equipamento gradualmente liga a seção frontal ao corpo e à cauda, seguindo uma sequência passo a passo predeterminada. Vê-se como as conexões hidráulicas e mecânicas se fecham, unificando a estrutura maciça. Como resultado, a máquina perfuradora de túneis se estende por quase 100 metros de comprimento, quando totalmente montada, o equivalente a um edifício de 30 andares deitado de lado. Milhares de peças mecânicas se encaixam perfeitamente para formar o conjunto final, um verdadeiro colosso da infraestrutura moderna. A estrutura de aço agora está pronta para perfurar o coração sólido da montanha. O sistema aguarda apenas o comando para iniciar a rotação silenciosa. Mais de 3.000 toneladas de peso bruto começam a vibrar quando os operadores ativam os sistemas na cabine de controle central. Por que uma massa mecânica de quase 100 metros de comprimento requer tanta energia apenas para iniciar o movimento? A montanha treme levemente sob a tensão dos equipamentos antes mesmo que a perfuração real aconteça. Milhares de componentes mecânicos devem atingir a harmonia perfeita para mover a estrutura contra a rocha sólida. Sistemas elétricos, hidráulicos e pneumáticos ganham vida, impulsionando a máquina perfuradora de túneis lentamente para o interior do maciço. Pode-se notar como a cabeça de corte já se enterra profundamente na rocha, enquanto a seção traseira ainda passa pela montagem na câmara de lançamento. Mas isso é apenas o começo. A coordenação precisa entre o fornecimento de energia, o fluxo de água, o ar comprimido e as esteiras transportadoras deve funcionar sem interrupção. No entanto, 4 cilindros hidráulicos maciços na parte frontal pressionam a cabeça de corte contra a pedra com força de até 500 toneladas. À primeira vista, a rotação parece simples, mas na prática, 23 discos de liga metálica giram com torque imenso para triturar camadas duras como aço. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada ciclo de perfuração avança cerca de 1,20 m na montanha. Vê-se a rocha triturada sendo levada por uma esteira automatizada, enquanto a etapa consome 30 minutos e se repete mais de 50 vezes por turno. Jatos de água de alta pressão resfriam a cabeça de corte para reduzir o atrito térmico. Depois, fica mais complexo. O escudo da garra empurra para a frente assim que um ciclo termina e grampos hidráulicos travam nas paredes. O ritmo de pressionar, soltar, avançar e perfurar segue dia e noite até a conclusão do trajeto. Por isso, em projetos como o túnel Santa Lucia, com diâmetro de quase 16 metros, ou o Gotthard Base, na Suíça, de 57 quilômetros, as máquinas operam 24 horas por dia. Hoje, a China lidera essa fronteira com mais de 1.000 unidades em ferrovias e metrôs, simbolizando a determinação tecnológica. A perfuração continua sua marcha subterrânea. 80 a 100 kg de explosivos preenchem cada orifício perfurado na rocha viva para abrir caminho onde as máquinas falham. Embora a tuneladora tenha inaugurado uma nova era na tecnologia de construção moderna, nem todo tipo de geologia é adequado para que essa máquina colossal opere com eficiência total. Em áreas com camadas de rocha macia, porosa ou instável, onde a menor vibração poderia desencadear um colapso, os engenheiros devem retornar a um método aparentemente antigo, mas testado pelo tempo: a perfuração e detonação controlada. Essa técnica exige uma mistura sofisticada de mecânica das rochas, química explosiva e o mais alto nível de controle de segurança. Por que arriscar o uso de detonadores em zonas de alta instabilidade geológica? Aparentemente, explosões causariam mais danos do que a perfuração mecânica constante. Mas
A liberação instantânea e calculada de energia evita a fadiga estrutural prolongada que as máquinas causariam nas paredes frágeis. O processo começa com um levantamento geológico detalhado, medições sísmicas e a determinação rigorosa dos limites seguros de vibração. A equipe de construção então perfura centenas de buracos, cada um com 5 a 6 metros de profundidade. Eles são dispostos em um padrão de leque preciso, para direcionar a energia explosiva uniformemente através da rocha. Pode-se notar como os perfuradores ajustam os ângulos para garantir a geometria perfeita da quebra. Mas isso é apenas o começo. Antes de cada detonação, todos os fios e detonadores elétricos são verificados quanto à resistência para evitar fugas ou curtos-circuitos indesejados. Dados geológicos são inseridos em softwares de simulação tridimensional para calcular precisamente a quantidade de explosivo. O tempo de atraso entre cada ponto de explosão é definido, garantindo que a explosão se propague em uma direção controlada. Cada buraco é carregado com 80 a 100 kg de explosivos, combinados com agentes químicos de reação rápida e lenta, para que a detonação se desenrole em uma sequência predefinida. Quando o sinal de aviso soa 3 vezes, o solo treme violentamente sob a força da carga. Vê-se a rocha se estilhaçar exatamente como projetado pelos engenheiros nas simulações. Imediatamente após a explosão, 2 dutos de ventilação de alta potência são ativados para extrair gases tóxicos e a poeira densa que paira no ar. A visibilidade retorna gradualmente no túnel escuro. Depois, fica mais complexo. Cerca de 20 minutos depois, a equipe de engenharia entra para medir a deformação das paredes do túnel, limpar detritos soltos e pulverizar uma camada temporária de concreto projetado para estabilizar o teto rochoso. À primeira vista, o método de perfuração e detonação parece rudimentar, mas na prática exige precisão absoluta. Mesmo um leve erro de cálculo poderia causar rachaduras, vazamentos de água ou colapsos. Por isso, projetos modernos integram sensores de vibração e monitoramento em tempo real, permitindo que essa técnica trabalhe ao lado das tuneladoras. Isso mantém seu papel insubstituível na construção contemporânea. 1,5 metros. Essa é a distância máxima exata que a escavação avança por ciclo ao atravessar zonas geológicas complexas. Por que a indústria de túneis substituiu a força bruta das perfurações antigas por passos tão curtos e calculados? Aparentemente, o progresso lento seria um obstáculo econômico inviável para grandes obras de infraestrutura moderna. Mas essa cadência controlada é a base fundamental do método sequencial de escavação, também conhecido como NATM, desenvolvido na Europa durante a década de 1960. Em vez de lutar contra a pressão da montanha, os engenheiros utilizam a capacidade de carga do próprio solo para sustentar a abertura. Mas isso é apenas o começo da transformação estrutural. Imediatamente após a remoção de cada seção de terra, uma camada de 25 centímetros de concreto projetado cobre o teto e as paredes para estabilização imediata. Vê-se como o concreto adere com força às superfícies irregulares, selando o maciço antes que ele relaxe ou se mova. Na sequência, instalam-se tirantes de rocha e malhas de aço robustas para distribuir as tensões internas de forma homogênea. À primeira vista, parece uma simples contenção provisória, mas na prática cria-se um arco de carga natural entre a rocha viva e o concreto. Essa técnica permite reduzir a quantidade de materiais de reforço em 30 a 40%, poupando recursos significativos em comparação aos métodos tradicionais rígidos. O método também minimiza vibrações no solo e assentamentos na superfície, protegendo áreas residenciais e infraestruturas existentes acima do túnel. O processo está apenas ganhando velocidade. Para garantir tal precisão, centenas de sensores são fixados diretamente nas paredes do túnel
para medir deformações, estresse e deslocamentos com exatidão milimétrica. Pode-se notar o fluxo contínuo de dados transmitidos para a sala de controle central, onde engenheiros monitoram as condições em tempo real. Eles adaptam a construção a cada pequena mudança geotécnica detectada pelos instrumentos. E isso ainda não é o limite da engenharia envolvida. Quando os dados confirmam que o estresse ao redor atingiu o equilíbrio estático absoluto, inicia-se a aplicação do revestimento permanente. Utiliza-se concreto moldado ou projetado de alta pressão para formar a carcaça final e durável da passagem subterrânea. O túnel se torna uma estrutura unificada e segura, completando o ciclo de estabilização. Mais fina que um fio de cabelo. Essa é a tolerância máxima para as fissuras que os radares de penetração detectam nas paredes. Profundamente na montanha, a perfuração cessou. Porque os engenheiros agora carregam instrumentos de medição sensíveis em vez de brocas pesadas? O silêncio nos corredores sugere que a obra acabou. Mas é exatamente agora que cada metro de concreto deve provar sua força total contra a pressão. Ultrassom de alta frequência e câmeras ópticas de 8K inspecionam cada vedação e parafuso. Pode-se notar como o equipamento busca falhas invisíveis para garantir a segurança impecável da estrutura. Depois, fica mais complexo. Na sala de controle, centenas de indicadores rastreiam em tempo real os pulmões do túnel e as bombas de drenagem. À primeira vista, o monitoramento parece uma rotina simples, mas na prática, ele valida o sistema de energia de reserva de 10 megawatts. Tudo segue rigorosamente os padrões NFPA 502 e N5145. Cada leitura de vibração é gravada e analisada até que a perfeição técnica seja alcançada. O túnel é finalmente declarado pronto, um símbolo de precisão e resiliência humana sob a terra. 0,2 milímetros. Essa é a deformação exata na estrutura de concreto que aciona um alerta crítico no sistema de monitoramento. Assim que os primeiros veículos começam a transitar, o túnel entra em sua fase operacional completa, onde cada componente deve funcionar com precisão absoluta. Por que mais de 1.500 sensores estão embutidos nas paredes ao longo de vários quilômetros? A vigilância precisa ir muito além da simples observação visual. Esses dispositivos registram continuamente dados sobre vibração, pressão, umidade e vazamentos de água, enviando atualizações constantes para o centro de controle. Mas isso é apenas o começo da complexa operação subterrânea. À primeira vista, o monitoramento digital parece uma tarefa simples, mas, na prática, um software inteligente analisa cada fluxo de dados para garantir a resiliência humana e estrutural sob a terra. Todos os anos, a manutenção é realizada seguindo um cronograma estrito para assegurar o desempenho máximo. Pode-se notar como as equipes inspecionam e limpam os 200 ventiladores a jato KDM, enquanto sistemas de iluminação, detectores de fumaça, painéis de sinalização e câmeras passam por recalibragem detalhada. Depois, fica mais complexo. A infraestrutura hidráulica exige protocolos de teste ainda mais rigorosos. Vê-se a limpeza regular dos canais de drenagem com mais de 1,5 metro de profundidade para evitar bloqueios. Bombas com capacidade de 1.000 litros por minuto são testadas exaustivamente para lidar com cenários de chuvas intensas. O trabalho de manutenção geralmente ocorre durante a noite, quando o fluxo de tráfego cai abaixo de 20%, minimizando qualquer transtorno para os motoristas. A passagem permanece segura e eficiente para o uso diário. Milímetros de precisão absoluta guiam o encontro final das frentes de escavação sob a montanha. O rompimento da última parede marca mais que o encerramento do projeto físico. Por que a entrada do primeiro feixe de luz é tão vital? A tensão na cabine de comando permanece alta enquanto a rocha cede. A iluminação natural confirma a validade de anos de pesquisa e escavação subterrânea.
Pode-se notar a poeira assentando lentamente, revelando a geometria perfeita do túnel recém-aberto. À primeira vista, a estrutura é apenas uma passagem viária, mas na prática, cada metro representa uma conquista da engenharia sobre a força da natureza. Essa é uma obra-prima nascida da colaboração direta entre máquinas pesadas e dados digitais. Decisões guiadas por exatidão minimizam transtornos para os motoristas. A infraestrutura transcende sua função, tornando-se um marco da evolução técnica. Onde havia barreira, agora flui o movimento. A tecnologia cumpriu seu papel, abrindo caminho para o futuro.